tem descendentes açorianos? Não. Eu sou. Ah, é? Ela é Marilene Bandeira. Foi para o avô português. Pronto, nós vamos visitar então um monumento natural protegido por lei e, portanto, temos que seguir algumas regras, que são elas: não tirar os capacetes durante a visita, não tirar nem levar nada durante a visita, não tocar nas paredes, ter muita atenção por onde vão caminhar. Vamos caminhar em fila indiana, o solo é muito irregular e, portanto, tenham muita atenção onde pisam. Vamos então. Enquanto as luzes acendem, nós estamos neste momento a cerca de 12 metros de profundidade, mesmo por baixo da via rápida, pela estrada que vocês passaram para chegar cá. Este tubo tem cerca de 10 mil anos e no seu início formou-se, tinha 5 km de comprimento, com início na Serra Gorda, a norte de Ponta Delgada, e terminava e termina ainda no porto mesmo de Ponta Delgada. Hoje em dia só são conhecidos 2 km do tubo, divididos em 4 secções. Esta secção é a única que é visitável e não tinha acesso. E quando houve a construção da via rápida, eles removeram várias rochas e areias e foi possível novamente aceder a esta secção do tubo. Pronto, e então é por isso que temos estes 2 túneis artificiais e que nós usamos como forma de acesso então ao túnel. Nós vamos começar pela zona norte. Tem água aqui, filtração. Podem se colocar nesta zona. O que está lá? Tite? É? Sim, tem algumas, eu já vos vou explicar o que é que são as estalactites e tal. Pronto, relativamente ao nome Gruta do Carvão, no século XVI, quando os primeiros descobridores chegaram aqui ao tubo lávico, eles encontraram esta película negra e acharam que se assemelhava ao carvão e daí designarem Gruta do Carvão. Isto é uma película que reveste a rocha é acastanhada, se vocês repararem aqui, e tem uma película que reveste então a rocha, que se chama glaze. E isto provém da refusão da rocha vulcânica. Depois aqui também temos outra estrutura de interesse vulcanoespeleológico, que são as janelas. É uma janela. E se repararem por cima existe outro tubo lávico. Então o que aconteceu foi que houve uma escoada lávica de tal forma intensa que teve necessidade de criar um tubo superior para escoar, e usava estas janelas para drenar então do tubo superior para o tubo inferior. A orientação é norte-sul e, portanto, a escoada, a erupção vem do norte, criou o tubo superior e é drenada então por esta janela. Estes 2 tubos coincidem por cerca de 200 metros para norte e ao longo desses 200 metros há várias destas estruturas, várias janelas. São aquelas, são placas aquilo lá ou é pedras? Ali em cima são estalactites de sílica. Ah, certo. Aqui também podemos ver os 2 tipos de escoadas lávicos. O tipo AA, que é este solo, e o tipo Paiaioi. São 2 palavras de origem havaiana, e Paiaioi quer dizer suave, e então foi uma escoada muito mais fluida, muito mais rápida. Pode atingir até cerca de 80 km por hora. AA não tem tradução, mas quer dizer dor que se sente ao caminhar descalço neste tipo de solo.
Os velhos andam descalços e andar aqui deve ser muito desagradável. Pronto, é uma esquadra muito mais viscosa, com algumas pedras soltas por cima da lava, que se chamam clinker, e também é uma esquadra muito mais lenta, atinge 1 km, pode atingir 1 km por hora, portanto é mesmo muito lenta. E aqui também temos uma boa percepção das bancadas laterais, que são estas estruturas aqui. O que acontece é que quando a lava escorre, quando vem a esquadra, partes das lavas colam-se às paredes. Isto não é parede, a parede é esta parte aqui, e então as bancadas estão como que coladas à parede. E as bancadas dão-nos indicação dos níveis de esquadas lávicos e também da viscosidade da lava. Se repararem, aqui podemos ver os vários níveis de esquadas. Houve uma esquadra, depois houve outra esquadra e outra esquadra. E também relativamente à viscosidade. Quanto mais espessa é a bancada, mais viscosa foi a esquadra lávica. Isso foram várias erupções? Várias erupções. E se perceberem aqui, tem uma bancada lateral mais espessa e depois por baixo tem uma quase ausência de bancada lateral. Portanto, foi uma esquadra muito mais fluida. Pronto, nós agora vamos nos dirigir a sul. Vou-vos só pedir que aqui não tirem fotografias por causa das estalactites que são mais sensíveis. Aqui queria-vos falar desta estrutura, muito rara também, que é a ponte lávica. Como imaginam, aqui no meio de um tubo lávico é muito difícil solidificar alguma coisa, porque aqui está sempre a haver lava aqui no meio. Mas o que aconteceu é que houve uma esquadra muito viscosa, e percebem pela bancada lateral tão grossa, estas estruturas aqui laterais, e estas bancadas uniram em dado momento aqui nesta parte, e pensa-se que logo a seguir houve um abaixamento muito grande da esquadra lávica e também para uma esquadra muito mais fluida, e percebem pela ausência de bancada lateral, e que permitiu então solidificar então esta parte rapidamente e manter-se assim. Isto é uma estrutura muito sólida, muito rija, isto é rocha, pode-se andar ali em cima, não há problema. Pronto, e então permitiu a solidificação. Temos aqui então as estalactites lávicas, que são pingos de lava que vão caindo das paredes e solidificam. E estas são as estalactites com mais relevância num tubo lávico, porque são únicas, não é? Não há em nenhum outro sítio onde não há vulcanismo, não há formação de estalactites deste género. E estas estalactites formam-se e permanecem do mesmo tamanho sempre. Elas não crescem como, por exemplo, as de sílica, estas aqui, que provêm das águas de escorrência. Estas formam-se ao longo dos anos. Aquela ali formou na hora da solidificação. Ela vai pingando do tempo e solidifica. Passou, baixou o fluxo e ela pingou. Ela solidifica e mantém-se. Aquelas não, aquelas precisam milhares e milhares de anos para solidificarem. São muito mais frágeis. E apesar deste tubo ter 10 milhões de anos, elas continuam com aquele tamanho, então precisam de muito, então elas são de lava, aquelas ali, essa aqui são de calcário. É rocha? Ela não quebra aquela ali, não. Aquilo, se fizer ali força, parte-se, mas isto é muito faz parte da estrutura já. Exatamente. Essa aqui vai formar. Nós vamos ver mais ao longo do tubo, de outras formas, de outros tipos. Eu vou-vos mostrando. Agora, vocês não vêm com calçado muito aconselhável, mas vamos ter muita atenção, então, por onde... É que nós viemos do mergulho. Ah, pois. E a gente resolveu... Aqui ainda é mais ou menos tranquilo, mas mais à frente vão perceber que vão ter que ter mais atenção aos pés.
Pronto, aqui só para vos dizer que eu falei-vos lá em cima dos colapsos que há com os processos de erosão. Aqui nesta zona em cima, onde estão a ver estas pedras, havia uma claraboia, uma abertura para o exterior. E quando este tubo foi, quando houve a construção da via rápida, que se voltou a ter acesso a esta parte do tubo, o que se encontrou aqui foi um monte de lixo que as pessoas aproveitavam a abertura para colocar para cá. E com a ajuda dos amigos dos Açores, que é a associação que gere a gruta, e também com os voluntários de uma instituição social, da Alternativa, eles voluntariaram-se para vir remover todo o lixo que aqui estava. Foram retirados 2 toneladas de lixo daqui de dentro e só por causa da ajuda dessas pessoas é que foi possível abrir ao público e a visitações. E tivemos a necessidade de colocar este muro artificial para que as pessoas não continuassem a deitar os seus lixos. Sim. Quando eles fizeram a estrada, eles sabiam que tinha isso aqui? Ou descobriram depois? Eu acredito que eles já sabiam, que eu acho que esta parte já estava cartografada. Tá. Mas não havia acesso a ela, porque havia zonas de colapso muito grandes. Aqui tem outro tipo de estalactites lávicas, as estalactites de palhinha, e percebe-se pela estrutura fina na ponta. E este tipo de estalactites mostra-nos que houve uma escoada muito fluida. E quando vimos aqui com as escolas, os miúdos dizem sempre que isto parece chocolate. E parece. Parece mesmo. Mas devem adorar, né? As crianças. Adoram completamente, acham o máximo estarem num tubo. Pronto, tem aqui vários outros tipos de estalactites, toda a gruta podem ver várias estalactites. E aqui, pronto, em vários pontos tem aqui estas zonas que parece até papel amachucado. E o que acontece é que nós aqui no tubo lávico estamos protegidos de praticamente todos os agentes erosivos. A água, o mar, o vento, os animais, as plantas e, portanto, tudo o que vem aqui está muito semelhante a quando da sua formação. Portanto, quando isto solidificou, não houve muita erosão, portanto, está mais ou menos da mesma forma da sua solidificação. Temos aqui também outro tipo de estalactites de coluna, estas mais grossas, e estas estalactites mostram-nos a ocorrência de uma escoada mais viscosa, daí formarem-se estes blocos de lava, muito mais grossos, mais densos. Temos aqui mais outro tipo de estalactites, estas estalactites dentro de tubarão, pela sua forma. Esse material amarelo é enxofre? Não, toda esta coloração alaranjada que vocês veem ao longo do tubo são colónias de bactérias. E daí o motivo pelo qual não tocarmos nas paredes. Como sabem, as nossas mãos estão cheias de bactérias e ao estarmos a tocar nas paredes podíamos estar a introduzir uma espécie nociva para esta. E se elas estão aqui é porque elas têm a sua função ecológica. E, por exemplo, também na terceira, no Algar do Carvão, descobriram uma espécie de bactéria que tem propriedades semelhantes à da penicilina. Esta ainda não foi estudada, mas, portanto, elas também podem ter aplicações medicinais. Portanto, também daí querermos preservar. E queria-vos mostrar também uma estalactite muito especial, língua micaelense, parece uma boca com uma língua atrás. Muito interessante. Pronto, vamos agora então por aqui. Muita atenção que agora o solo vai se tornar muito mais agressivo. É o solo ai. É. Cuidado com a cabeça também. Pelo que eu vos expliquei, devido à construção da via rápida e também àquela deposição de lixo, toda esta zona até aqui teve muita pressão humana, tem estas areias, por isso o solo é muito mais regular. A partir daqui a pressão é muito mais diminuta e, portanto, vão perceber mesmo a essência do que é um tubo lávico, sem praticamente intervenção. Temos algumas partes que também têm pai-oi-oi. Estas aqui
Isto é uma escoada para ioió, todas as outras é AA. Isso aqui é tudo natural. Tudo. O tubo. Tudo em estado A natural. vegetação cresceu? Tem aqui umas raízes. Nós, neste momento, estamos a cerca de 3 metros de diferença do tubo para a superfície. E estamos mesmo por baixo de uma horta de uma casa. E por isso é que temos aqui estas raízes que conseguiram perfurar aqui o tubo e chegaram até aqui. Mas estas raízes, na verdade, são muito importantes para os seres vivos que habitam as cavidades vulcânicas, porque elas são o habitat desses seres vivos, dos seres cavernícolas. E elas trazem alimento, dão abrigo, então, a esses seres vivos. Como eu vos disse, este tubo teve muita pressão humana, portanto, não há nenhuma espécie endémica com uma relevância ecológica que mereça referência. Mas, por exemplo, no Algar da Água de Pau, aqui em São Miguel, perto de Vila Franca, existe um algar, uma cavidade vulcânica, onde habita um escaravelho cego endémico. Ou seja, em todo o mundo ele só existe naquele algar. E também na Ilha Terceira, no Algar do Carvão, existe uma aranha endémica naquela cavidade vulcânica. Também só existe mesmo naquele local. Portanto, existem seres vivos que habitam, são insetos que habitam geralmente estas cavidades vulcânicas. E que aguentam estas condições extremas de escuridão total e de umidade intensa. Portanto, também existem seres vivos. Aqui só vos queria também mostrar os minerais que podemos encontrar devido às águas de escorrência. Este laranja mais ferruginoso. Não sei se já visitaram as furnas. Sim. Pronto, nas furnas percebem que toda a água aqui em São Miguel é muito rica em ferro. E daí temos oxidações de ferro, que já vimos também em outras partes da gruta. Aqui tem outro mineral, calcite, esta parte mais esbranquiçada, e depois temos também este laranja mais claro, limonite, outro mineral. Também vos queria falar sobre as fendas, estas fendas que foram vendo aqui ao longo do tubo. Todas estas fendas são de origem natural. Elas formaram-se quando da solidificação da lava, da escoada. A lava vai arrefecendo e vai criando rachaduras, como os bolos, quando são tirados do forno, não é? E estão a arrefecer, com as diferenças de temperatura começam a rachar. Com a lava é a mesma coisa, ela vai solidificando e vai com as diferenças de temperatura rachando. Mas também estamos numa zona com muita atividade sísmica. Estamos na junção de 3 placas tectónicas. Aqui está a haver constantemente sismos. Muitas vezes nem são sentidos pela população, mas está em constante atividade. E muitas destas fendas também têm origem sísmica. E com a gravidade, como vocês foram percebendo ao longo do tubo, vão colapsando, vão caindo. E como aconteceu, por exemplo, aqui. Existia uma fenda e ela colapsou em dado momento, com a gravidade. Pronto, a nossa visita termina neste ponto. Nós tentamos preservar e conservar todo o resto do tubo e também, tanto na zona sul como na zona norte, mais aqui à frente, existem zonas de colapso muito grandes, que é muito difícil passar. E, portanto, também as pessoas aqui já tiveram uma percepção de todas as estruturas vulcano-espeleológicas que têm interesse, e tudo que está para ali também não há, é mais ou menos da mesma forma. Então, tentamos também preservar alguma parte do tubo. Essa lava, essa rocha, é essa que é a mesma que está na praia ali? É basalto, sim. Toda a ilha é basalto. A construção das casas é utilizada? Também é utilizada com isto, só que é um basalto muito mais comprimido, já com algum processo também. É processado o basalto, sim, é transformado em um pó? Como é que faz a pavimentação das ruas? Pois, não sei, é uma boa pergunta, mas eu acredito que eles processem de alguma forma a rocha. Porque o asfalto tem uma cor semelhante ao basalto, essa aqui é uma mistura de... Pois, é provável, isso não sei por acaso. Mas toda a ilha
É de origem basáltica, é de origem vulcânica. Quando tu falou das placas que colapsaram as duas, que elas estão no meio, a ressurgência daquela parte da ilha não é de lava? Sim, sim. É lava também? É. Nós temos aqui uma zona... Foi o magma pelo meio das placas. Exatamente. Isto é um ponto quente, é um hotspot dos Açores. É onde está essa parte em atividade ainda. Sim. Nós nos Açores estamos na junção de 3 placas tectónicas. A euroasiática, a africana e a americana. São Miguel está na junção de 2 placas, da euroasiática e da africana. O grupo ocidental, o Corvo e as Flores, já está totalmente na placa americana. E a zona central, e a Terceira, Graciosa, Pico e Faial e São Jorge estão na placa euroasiática. Esses sismos de quantos graus vamos dizer, na escala Richter? É assim, o último que eu vi que foi sentido pela população, que foi nas Furnas, era de grau 3. Mas já foi sentido. Ele geralmente tem intensidade não muito alta. Já houve de grau 6, há uns anos, muitos anos atrás, mas os teóricos, os geólogos, dizem que o período calmo, tanto das erupções vulcânicas quanto dos sismos, está a chegar ao fim e que a partir de 2012 vamos ter grandes erupções vulcânicas aqui, em São Miguel, nos Açores em geral, e também sismos de grande intensidade. Vai aumentar ele, mais área. Sim. Pensa-se que as erupções geralmente vão ser em mar, vão criar novas... E se vocês, não sei se vocês já tiveram percepção no Centro de Vulcanologia, praticamente todos os vulcões estão ativos. Sim. As Furnas, o Fogo, as 7 cidades e esta zona toda de Ponta Delgada, a zona fissural dos Picos, também tem atividade. E percebem pelas fumarolas que há nas Furnas, pela Ponta da Ferraria, que é uma zona no mar que tem águas quentes também, que está associada ao vulcão das 7 cidades. Portanto, isto está tudo ainda aqui ativo. Sim. Ok. Por isso, vão-se embora rápido. Ou vamos voltar em breve, então. E dá para ter emoções fortes, não é? Pensar a cabeça. Uhum.
Não. Normalmente a temperatura mantém-se muito constante. Sim. Mas aqui no também a amplitude térmica é muito baixa, quase não há diferenças de temperatura, tanto no inverno como no verão. Só por último, queria-vos mostrar que, para além das estalactites, também é possível formarem-se estalagmites. E aqui percebem o tempo de formação destas estruturas. Caem os pingos e solidificam no momento. Cada pontinho destes é um pingo que solidifica no momento. E a estalagmite é a acumulação de todos esses pingos. Esta estrutura existe na parte norte, não visitável, no tubo superior. Temos duas estalagmites e são estruturas também muito raras, porque quando caem os pingos, muitas vezes caem quase sempre na escoada e então já se fundem diretamente e seguem o seu caminho. Aqui havia uma bancada que permitiu então a acumulação desses pingos. E se olharem assim de lado, parece um campo, a cheirar a mão. É verdade. Se calhar vai dar reflexo. De lá, tira de lado, assim, claro. Sim. Esse é bom. Isso aqui é uma pedra. Essas são as cobras? São estalactites também. Sim, onde eu passaria? Aqui mesmo. Sim, vai pelo sul, vai como se fosse agora para o aeroporto e depois sai na relva. E depois na relva passa estas populações todas, Povoada, Candelária, e depois tem uma saída que diz mesmo zona termal da Ferraria. Convém ir na maré, na meia maré, porque na maré vaza não se consegue entrar, é muito quente mesmo, queima mesmo a pele. E agora? A maré vaza foi à 1, agora são para aí 3, já está quase na meia maré. É uma boa altura. Acertamos tudo hoje. Tenho ali um livro de visitações, se quiserem deixar uma mensagem ou assim. Como é teu nome? Carolina. Carolina, obrigado, Carolina. De nada. Esse processo não é venda? De hoje?